Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi. E hoje, meus caros amigos, vamos estar a abordar o assunto do momento, um assunto que tem gerado muita polémica nas últimas semanas, sobre o acidente do ministro Eduardo Cabrita na autoestrada A6, quando de um regresso de uma visita a Porto Alegre, que acabou por gerar uma vítima mortal. Um trabalhador de limpeza que estava a realizar obras naquele local e que foi mortalmente atropelado pela viatura do ministro. Este caso tem dado muito pano para mangas porque a oposição tem estado muito em cima, a fazer muita pressão no assunto para tentar apurar o que realmente aconteceu, até porque existem aqui algumas contradições que eu gostava de falar convosco sobre. Portanto, essencialmente, segundo aquilo que se diz, o Ministério da Administração Interna basicamente emitiu logo um comunicado, acho que no próprio dia até, dizendo que o trabalhador que foi mortalmente atropelado se encontrava naquele momento a atravessar a faixa de rodagem e que as obras não estavam sinalizadas. Imediatamente após, talvez um dia depois, a Brisa emitiu um comunicado em que apresentava uma versão contraditória àquilo que o Ministério da Administração Interna tinha anteriormente dito e apresentou um desmentido, dizendo que as obras estavam devidamente sinalizadas e estavam a acontecer na berma da estrada. Portanto, logo aqui gerou alguma confusão, as pessoas não perceberam muito bem o que é que realmente aconteceu, se realmente o veículo se despistou devido à velocidade que vinha, até porque já foi confirmado que o veículo do ministro se encontrava a 200 km/h, o que é uma velocidade extraordinária, sendo que o limite de velocidade é 120. No entanto, segundo a lei, eu até vos passo a ler o código. Diz que o Código da Estrada permite que os condutores de veículos que transitem em missão de polícia, de prestação de socorro, de segurança prisional ou de serviço urgente de interesse público, assinalando adequadamente a sua marcha, possam, quando a sua missão o exigir, deixar de observar os sinais e regras de trânsito, entre as quais o limite de velocidade. Portanto, isto está dentro da lei, obviamente é um veículo do Estado, e que está permitido a andar a esta velocidade. No entanto, penso que seja uma velocidade excessiva para aquilo que realmente aconteceu, que não era penso que não fosse um regresso urgente, mas de qualquer das formas isso ainda está a ser apurado pelo Ministério Público. Como é lógico, há um inquérito aberto, estão a averiguar aquilo que realmente está a acontecer. No entanto, houve alguns desenvolvimentos esta semana e que despertaram logo as redes sociais e toda a gente se apressou a atacar imediatamente o ministro, porque veio uma versão apurada pelo Correio da Manhã inicialmente, só que depois, e isso já vou falar um bocado sobre isso, mas inicialmente apurada pelo Correio da Manhã, houve um relato de que supostamente a GNR tinha sido impedida de fazer a peritagem do veículo por ordens superiores. E logo a partir daí gerou-se uma grande polémica, as pessoas começaram-se a insurgir contra isto, a dizer que era censura e que basicamente estavam a ocultar os factos e que a GNR estava a ser impedida pelo governo de atuar devidamente, porque não queriam que se descobrisse exatamente o que é que aconteceu. No entanto, a própria GNR já emitiu um desmentido, dizendo que nunca foram pressionados e que as peritagens ao veículo ainda estão a decorrer e, portanto, os factos ainda estão a ser apurados. Outra coisa que aconteceu foi o hacker Rui Pinto, que veio a público basicamente fazer um tweet a dizer que a BMW tem meios de, aliás, em todos os veículos BMWs, incluído esta viatura com que aconteceu este acidente, todas elas estão munidas de um dispositivo de GPS e, portanto, percebe-se onde é que estava o carro e onde é que o próprio carro se deslocava. Portanto, consegue-se apurar pela própria marca se o carro de facto estava a circular ou se despistou, ou de facto o que aconteceu com o acidente. Pelo menos foi isso que eu depreendi daquilo que vi no tweet. No entanto, como vos disse, isto já foi desmentido pela GNR. E, obviamente, sabendo que se trata do Correio da Manhã, não podemos esperar um grande rigor jornalístico. O que acontece é que, para além do Correio da Manhã ter emitido esta notícia, outros órgãos de comunicação emitiram a mesma notícia, basicamente citando o Correio da Manhã, como por exemplo o Observador, e eu tenho reparado ultimamente o Observador tem citado imensas notícias do Correio da Manhã, não percebo qual é a ideia, mas essencialmente vejo muitas notícias que o Correio da Manhã inventa, e o Observador quase que faz um retweet da mesma notícia, e isso gera polémica. Obviamente, e tudo aquilo que
que foi dito, daquilo que se percebeu, a GNR já desmentiu. Portanto, não há forma de sabermos se é verdade ou não, se realmente houve algum impedimento à peritagem do veículo, mas eu confesso-vos que não me admira, sinceramente, mas pronto, é esperar para ver. O Ministério Público há de investigar e logo se vê. Mais do que isso, o próprio Rui Rio já veio a público a tecer comentários no próprio Twitter, dizendo: se isto se confirmar é gravíssimo, prova na prática que o carro vinha em excesso de velocidade e prova também que o Primeiro-Ministro é o verdadeiro responsável político por insistir em manter, contra tudo e contra todos, o Ministro da Administração Interna em funções. Pronto, isto também é exatamente aquilo que se trata. Acho que a oposição está neste momento a exigir a demissão do próprio Ministro, e ainda falta apurar se realmente foi um acidente que aconteceu ou não. Eu não estive lá, portanto não sei. É uma questão de ver realmente o que se passou. Daquilo que se sabe de relatos também é que o próprio Ministro não saiu do carro. Isto obviamente são especulações das redes sociais, eu não faço a mínima ideia, não são factos. Diz-se que o Ministro não saiu da própria viatura, portanto há a malta que também está obviamente a acusar o Ministro de falta de humanidade para com este assunto. E tem sido uma situação um bocado delicada, sinceramente, mas posso-vos passar a ler o resto da notícia do Público. Basicamente, a notícia continua dizendo: em comunicado divulgado pelas 15h27, o Comando-Geral da GNR disse que nunca existiu qualquer ordem superior para impedir ou condicionar quaisquer diligências relacionadas com a investigação do acidente, desmentindo a notícia do Correio da Manhã. Pronto. Segundo o diário, que cita fontes próximas de investigação não identificadas, os elementos do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação, NICAV, da GNR de Évora, só tiraram fotografias ao carro que foi rebocado pela própria Guarda Nacional Republicana. Ainda de acordo com o Correio da Manhã, os elementos do NICAV quiseram fazer novas diligências ao carro, mas foram impedidos por ordem superior. De quem? As fontes do Correio da Manhã não identificam. Pronto, lá está. Portanto, é daquelas notícias que são um bocado atiradas ao ar. O carro em que seguia Eduardo Cabrita está à guarda da GNR, disse nesta quinta-feira ao público o Tenente-Coronel João Fonseca, porta-voz nacional da Guarda Nacional Republicana. E depois citou ainda o próprio Tenente-Coronel a dizer: a GNR desenvolveu e encontra-se a desenvolver nos termos da lei todas as diligências inerentes a um processo de investigação de um acidente de viação com vítimas mortais. Portanto, daquilo que se percebe, o processo está a ocorrer com alguma naturalidade. Agora, é um bocado difícil olharmos para esta situação e tentarmos fazer um olhar imparcial, porque de um lado temos a oposição a fazer duras críticas e a pressionar para haver uma demissão do Ministro. Pode ser com a intenção de estabilizar o Governo. E do outro, temos um Governo que parece que está a ocultar aqui alguns factos e que apresenta algumas versões contraditórias e que, de certa forma, está a alimentar esta polémica em vez de se ter resolvido logo o acidente. Aquilo que existe é uma vítima mortal e existe também um ministro envolvido, que a ver pode ser uma experiência obviamente traumática para qualquer um. Portanto, de qualquer das formas, é assim, de qualquer das formas devia-se mostrar algum apoio à família da vítima, que penso que está a ser feito. E pronto, e é apurar realmente as causas deste acidente e tentar perceber o que é que realmente aconteceu antes de se insurgirem todos sobre isto. Outra coisa que aconteceu esta semana e que também está a gerar alguma polémica foi basicamente durante um dos comunicados sobre o coronavírus e a vacinação. Foi levantado alguns problemas no comunicado da limitação de circulação que foi imposta ontem à noite, segundo aquilo que sei, ou ontem à tarde, penso eu, por volta das 4 da tarde. Houve uma conferência de imprensa de Mariana Vieira da Silva e daquilo que se percebeu, a TVI e a SIC foram impedidas de fazer perguntas e só penso que a RTP é que pôde realmente questionar os elementos do governo sobre estas restrições. Daquilo que deu a entender que poderia haver uma certa censura da parte do governo para não se fazerem perguntas incomodativas. Aquilo que eu depreendi daqui, isto obviamente tem dois lados, das duas uma, ou o governo não quer que se façam perguntas e não está a dar às televisões independentes o respectivo tempo de antena para fazerem perguntas sobre esta questão, que não creio que seja isso que está a acontecer, ou então houve um problema qualquer técnico que impossibilitou a TV e a SIC de fazerem perguntas e, portanto, acabou por ser a jornalista, ou o jornalista neste caso, da RTP, a fazerem perguntas à Mariana Vieira da Silva. O que eu acho é que o tom com que o jornalista fez as perguntas também foi um pouco estranho, um pouco agressivo até,
e deu a entender que havia alguma censura, e daí a malta se estar a revoltar um bocadinho com isto. Eu vou basicamente passar-vos o vídeo e vocês decidem o que é que acham sobre isto. Às 23 horas. Essa será a primeira questão. Uma vez que não é permitido, não percebo bem por quem nem porquê, aos colegas da SIC e da TVI aqui presentes fazerem perguntas, eu vou fazer a pergunta da SIC, que é a seguinte: qual vai ser a estratégia de vacinação para os jovens de modo a que eles não faltem? A da TVI é se há alguma restrição adicional nas praias, nomeadamente nos seus apoios, bares e restaurantes. Portanto, foi basicamente isto que aconteceu. Como eu vos disse, pode haver aqui duas interpretações e até sair um comunicado sobre esta situação. Eu não vou tecer mais comentários, muito sinceramente, até porque não faço a mínima ideia o que é de retirar daqui. Mas pronto, foram os acontecimentos desta semana, dois dos grandes importantes, daquilo que se está a falar mais. Portanto, olhem, malta, da minha parte está tudo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, malta. Se gostarem, deixem o vosso like, sigam-me nas redes sociais em baixo, estão todas na descrição, e por último, subscrevam ao canal, que é o melhor que me podem fazer. Muito obrigado mais uma vez por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.